Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Essa mensagem é dirigida ao ministro da Justiça empossado ontem, o senhor ministro, excelentíssimo senhor Sérgio Moro. Venho através dessa solicitar ao senhor a investigação de alguns atos de delegados e coronéis em relação à minha pessoa, ao qual já denunciei há algum tempo e nada veio ser investigado, e muito menos as corregedorias e ouvidoria me contataram para esclarecer os fatos, ao qual eu publiquei durante alguns anos em vídeos dando nome de delegados, dando nome de pessoas e documentações, mas nada aconteceu. Em 22 de outubro de 2015, a Ana Régia, do Ministério da Justiça, na época o ministro José Eduardo Cardoso, eu fiz uma denúncia em caminho anexa à documentação acerca de fatos narrados que insultam o chief de polícia da King Special Police, Marcos de Paiva Bonfim, e solicito a apuração dos fatos, bem como as devidas providências. Aqui eu tive o apoio do Sindipol, do Distrito Federal. Está aqui a documentação registrada, documentada no dia 22 de 10 de 2015, e até hoje nada aconteceu, não recebi notícia nenhuma. No ano seguinte, no dia 6 de 12 de 2016, o Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, o Sindipol, encaminhou anexo a documentação complementar ainda sobre os fatos narrados que insultaram o chief de polícia da King Special Police, Marcos de Paiva Bonfim, e solicito apurações do fato, bem como as devidas providências. Esse documento foi protocolado no Ministério da Justiça e, na época, era o senhor Alexandre de Moraes, hoje ministro da Justiça, e solicito ao senhor para que o senhor possa fazer uma apuração profunda. No dia 2 de 10 de 2017, procurei o Ministério Público Federal em Curitiba, ao qual a cidade que eu estava morando nesse ano, e fiz uma representação para que fosse investigado o delegado de polícia da Polícia Federal de Pernambuco, Eduardo Passos, e também o provavelmente delegado Roberto Spoldari. E mais ainda, eu solicitei também que fosse investigado uma quadrilha organizada internacionalmente que se chama Stole. Está documentado aqui. É uma quadrilha internacional que ela tem policiais e militares no Brasil, assim como aqui nos Estados Unidos, brasileiros, americanos servindo as Forças Armadas. É uma quadrilha internacional que não mede esforço para falsificar Facebook, denegrir, caluniar e difamar pessoas, e que, infelizmente, o nosso presidente da República fez uma visita a essa quadrilha aqui nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, acredito que em 2015, porque isso aqui eu imprimi em 2016, ele fez no seu Twitter, ele declarou: o brasileiro Marcos Bonfim é policial dos Estados Unidos e recomenda o ciclo completo de polícia. Está aqui o documento, está no seu Twitter, e naquela época nós estávamos negociando para que o Eduardo Bolsonaro, juntamente com seu pai, viesse aqui nos Estados Unidos, e eu iria levar ele não só nos tribunais, na nossa cadeia rotativa, no nosso sistema penitenciário, nos departamentos de polícia, para que eles pudessem ter uma ideia total e profunda o que é o ciclo completo de polícia e como os departamentos de polícia operam aqui nos Estados Unidos. Nós estávamos em negociação, conversando, inclusive na época fiz
um YouTube animado, contando que eles viriam aqui, e infelizmente, de uma razão ou outra, a coisa foi esfriando, e eu deixei para lá, não procurei, não me preocupei. Um ano depois, um amigo disse assim para mim: Marcos, você já viu isso aqui? O Twitter do Eduardo Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro? Eu falei: não, nunca vi. E aí eu fui ver. Nesse Twitter existe lá a presença do delegado federal lotado em Pernambuco, Eduardo Passos, mais uma vez, denigrindo a minha imagem, falando calúnias, mentiras, que eu não era policial, e provavelmente esse Eduardo, não posso afirmar, esse Eduardo Passos, esse delegado, entrou em contato com o deputado Eduardo Bolsonaro, fazendo assim com que esfriasse e ele não viesse aqui nos Estados Unidos conversar e aprender sobre realmente o que era o ciclo completo de polícia. E tem outras informações que no decorrer, caso o senhor realmente estiver interessado e solicito, vamos dizer assim, não só solicito, queria que a justiça fosse feita. Nós vamos chegar lá. E tem um outro caso aqui também. O delegado federal, o nome dele é Gesival Gomes de Souza. Inclusive foi um dos 9 indicados para assumir a presidência, a diretoria da Polícia Federal, em que ele estava num grupo no WhatsApp junto comigo e começou também a fazer a mesma coisa e mais ainda. Eu queria saber desse esclarecimento, se a polícia no Brasil, a justiça, as nossas leis, permite qualquer policial fazer uma investigação profunda de pessoas sem probable cause, sem uma razão, ou simplesmente por eu falar sobre o ciclo completo, vasculharam toda a minha vida, entraram no meu CPF, enfim. Inclusive, ele disse no grupo que ele teria todas essas investigações no seu computador particular, em casa, após estar aposentado da Polícia Federal. Isso realmente, para mim, é uma surpresa, porque aqui nos Estados Unidos jamais aconteceria você levar documentos que pertencem à investigação e pertencem ao Estado e à Polícia Federal, ao Departamento de Polícia e à Justiça, você levar documentos individuais para sua casa para denegrir, caluniar e difamar pessoas. E além do mais, dizendo que teve várias reuniões com o pessoal do FBI e do DEA. E eu solicitei esses nomes. Infelizmente, ele acovardou e não quis me dar, que eu gostaria de saber quem foram essas pessoas que tanto se reuniram do FBI e do DEA, de acordo com as informações, para verificarmos o que se ele disse é verdade ou não. Enfim, senhor ministro, o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: se provaram o que disseram, me acusaram de falso policial, de 171, durante alguns anos já fazem 5 anos seguramente. Isso nós estamos falando de delegados e coronéis, tá? Pessoas que deveriam ter, vamos dizer assim, uma integridade ilimitada, é assim que se fala aí no Brasil, para que pudesse representar a nossa polícia com a mais alta dignidade, respeito e integridade. Infelizmente, fizeram uma campanha suja, mentirosa, em que isso deve ser provado. Caso eu esteja mentindo, gostaria de ser processado pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, e se culpado, cumprir a minha pena. Voltaria para o Brasil e faria esse pacto com o senhor, caso o senhor se dedique a investigar isso profundamente, porque existe uma farta documentação já registrada, existe uma outra farta documentação comigo. Quero esclarecer para o senhor ministro, que nunca foi procurado pela Corregedoria, nunca foi procurado pela Ouvidoria, nunca foi procurado ninguém para investigar. Aliás, eu tomei as atitudes de registrar tudo e buscar a verdade e a justiça. Os delegados que me acusaram de cometer crime, falsidade ideológica, 171 e etc, nunca sequer fizeram uma BO numa delegacia. Ou duas coisas:
eles não vão à delegacia, ou a segunda opção, eles não querem entrar na fila para fazer uma BO, como aconteceu com essa senhora de 75 anos de idade em Minas Gerais, em que um capitão da Polícia Militar, Wagner, eu acho que é o nome dele, levou essa senhora de 75 anos, desde as 10h30 da manhã até as 2 do dia seguinte para fazer uma BO. E assim sendo, quando a delegada notou que essa BO era uma injustiça, uma inverdade, não aceitou a denúncia do capitão. Assim sendo, eu gostaria que isso tudo viesse à tona, que isso tudo viesse sendo investigado. Se eu for culpado, se eu for um falso policial, mereço cadeia. Agora, se acusações desses coronéis, desses delegados forem falsos, eles merecem ser expulsos da corporação, porque nós temos que manter a mais alta dignidade dos nossos departamentos de polícia e a pergunta fica, se eles foram capazes de fazer isso comigo, imagino que eles não são capazes, ou que já fizeram com milhares e centenas de pessoas durante esse poder que eles têm na mão. Agora, uma outra grande preocupação, imagina se eles tivessem a autonomia, né? Porque já existe autonomia, a autonomia que os delegados querem para não dar satisfação a ninguém. Eu estaria preso, condenado, enfim, é lamentável chegarmos a uma situação dessa. Agora, eu lhe peço, lhe suplico, que o senhor mande investigar isso tudo, para que tudo fique às claras. Mais uma vez, se eu for culpado, me processem, se for condenado, estarei no Brasil para cumprir minha pena. Caso não, gostaria de ver todos eles expulsos das corporações e punidos de acordo com a forma da lei. Que Deus possa abençoar o senhor, para que o senhor possa ter, nos próximos 4 anos, um excelente trabalho, que nós possamos limpar essa sujeira no nosso sistema judicial, no nosso sistema policial e nosso sistema penitencial. Que Deus possa lhe abençoar, estou à sua disposição. E senhor, e para todos, se querem mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.